Homo sapiens não parou. Chegou à Europa e lá deixou as marcas da sua história. Eu acho a proposta desse lugar maravilhoso. Faz a gente se aproximar mais de uma realidade que existe, sabe? Que também é nossa. Faz a gente refletir sobre nós mesmos, sobre como cada um é um pouco do outro também. Eu achei o lugar, além de lindo, muito didático e instrutivo sobre a nossa construção humana, enquanto cidade, enquanto população, enquanto características, enquanto cultura, enquanto tudo. Fiquei extremamente sensibilizada com toda a história da imigração, das pessoas que chegaram. E algo que me chamou muita atenção foram as fotos. Eu até comentei, as feições das pessoas muitas vezes eram de tristeza, um pouco perdidas, e isso me tocou profundamente, né? As imagens foram mais significativas. Eu achei muito incrível ver a carga emocional que os objetos possuem, né? Quanta história um objeto carrega. Uma sanfona, um jarro, um livro, né? Quanto isso carrega de memória. São migalhas dessas viagens que são deixadas nesse tempo, né? Nesse grande tempo e espaço. E a gente vê quantos motivos diferentes levaram essas pessoas a viajar por aí. Curiosidade, necessidade, guerras, tristeza ou emoções boas, né? Mas quanto isso deixa, né, no mundo, quanto esses caminhos, essas escolhas deixam rastros, né, para que outras pessoas também possam continuar essa história e ver isso através desses objetos, dessas paredes, desses tijolos, dessas construções que ainda estamos fazendo, é muito rico. O mais interessante deste lugar é o quanto de história ele tem para contar para cada um que estiver aqui dentro. Uma coisa é a gente ouvir a história de alguém, como foi isso, como foi aquilo. Outra coisa é você poder mergulhar no que é essa história, o que são essas memórias e o que aquilo pode trazer para a sua vida. Mesmo porque, quando se fala de imigração, a gente não fala de uma questão isolada, a gente fala de uma origem de uma história que se dará a outras histórias que vão vindo. Minha vida, nossas vidas, a vida de cada um que está aqui ou de cada um que passar por este lugar. Bom, esse lugar é maravilhoso. O primeiro passo que eu dei aqui dentro, você já senti uma emoção enorme. Nossa, um sentimento assim, não dá pra explicar. É lindo, 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 lindo ver tudo isso, todas essas coisas, as fotos, as cartas. É maravilhoso.
tema muito difícil, cara. E se a gente não se preparar emocionalmente, intelectualmente, a gente vai acabar indo para um lugar que provavelmente não é a proposta. Então eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão da sensibilidade, do que eles sentiram de verdade, que na verdade a gente não vai saber nunca. O que acontece com esse corpo, um corpo sírio, que veio de toda uma cultura, uma tradição XY, um corpo idoso que chega aqui e tem que lidar com essas questões? I come alone. And what about your family? Still in Syria? Well, my family is in Syria, all of them, because I am here in Palestine. I come as refugees, from Syria, because we have a problem now, at war. So I come, but I have no idea what I have to do in here in Palestine. But until now, I try to make I do some little job because I am decorator. Aquele senhor, ele me deixava numa tensão, porque ele não falava nada, mas o olhar dele era tão distante, era tão... não sei, eu via muita dor, cara. Eu conversei com o Kelly, que a gente tá conversando bastante, né? E ele veio de uma situação que é, tipo, completamente diferente de uma situação de guerra, por exemplo. Claro que, tipo, não julgando, mas, tipo, sei lá, uma pessoa que foge de uma guerra, né? Que um país tá em guerra, pessoas morrendo mesmo, e uma outra realidade, né? É bem diferente, mas... Como lidar com essas diferenças, sabe? Being loving Christian, but my culture, my family, all of them are Muslim. You understand? Yes. And it's difficult for me. It was difficult for me because all of my family are Muslim, and I grew up being a Christian. And besides, my dad and his family are practicing something different, which was not good. Trying to get money in a different way. I don't like it. I have no plans of going back. For me, I want to stay here. Maybe, have kids here and everything. So Brazil is back home. O que é interessante pra gente, se a gente quer falar de refugiados, a gente viu que tem pessoas refugiadas aqui no Brasil por diversos motivos, sabe? Qual é o real motivo que a gente quer, sei lá, expor? A gente está falando de dança notícia e a gente se baseou primeiro na Síria, né? E na guerra que está acontecendo lá, só que esses refugiados eles são de outros lugares. Mas também tem as suas questões. Não, eu sou refugiado, porque aconteceu muito problema na minha carreira de advogado. Eu sou advogado lá no Congo, aconteceu muito de problema, por isso fugi dali para chegar aqui. Eu não tinha família, mas quando chegou, encontrou também com a comunidade africana, me mostrou para ir tentar aquele documento, vai de Caritas. E agora estava na casa do migrante, quando consegui emprego, todo lugar minha casa. Estudar mais aqui, quando eu acabar de estudar, vou voltar para trabalhar no meu país. E a humanidade da pessoa, né? E entender a questão cultural dela, de tocar, isso me incomoda. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né, ao receber esse tipo de informação. Uma coisa que ficou muito forte para mim, desde o museu até o encontro da semana passada, foi em relação a isso. Eles sofrem um ato de violência, né? Eles saem do lugar deles, muitas vezes sem a vontade própria de sair de lá, e chegam num lugar completamente diferente. Uma coisa que ficou muito forte foi a questão da raiz, a palavra raiz, enraizar. Eles saem das suas raízes. A gente, tipo, larga a nossa raiz lá, mas traz a raiz dentro de nós para compartilhar um pouquinho aqui. E aí eu não preciso saber falar a sua língua para eu te ensinar um movimento de dança. O que está ficando muito claro para mim aqui, que já vieram coisas na minha cabeça, a palavra raiz é muito forte em relação ao que a gente está falando. Então já vejo imagens da gente criando algo partindo dessa palavra raiz. Vejo algo também de contato, sabe? Dessa tentativa de contato. Quando em raiz, eu penso em pés, em enraizamento, né? E nós temos, você falou do exercício da roda da confiança, que a gente tem que usar as mãos.
Aí quando eu vejo essa situação dos refugiados, eu imagino que fica um vácuo, associando ao corpo, né? Começa com os pés na questão da raiz, de sair do lugar, de chegar aqui, ser recebido, talvez, né, com as mãos, de entregar alguma coisa, né, de receber, da burocracia, mas deixa de lado, deixa de fora o vácuo, né, que é a questão de dentro, né, a questão do peito, a questão do sentimento do acolher, né, de corpo inteiro, calma inteiro. He wants you people to help us with your dance, with your culture, to express our frustration, our anger, our situation to the people, for them to know what we are going through, and we are here to seek refuge. Do sangue todo o seu martírio, no sangue toda a solução, no sangue eternidade e morte, com sangue lavaste as mãos. E a pura beleza roubada, então fará gozar aos vãos, mas todos nossos tristes templos um dia se renovarão. Como ser feliz ao meio, como a ponte cruzar, como conseguir inteiro, como se achar. Nos cantos malditos da noite, os medos se esconderão, do riso violento e surdo, dos muros deitados ao chão. A fria curva do teu corpo fará de tudo pelo amor, e sem o peso das correntes flutuará sobre essa dor. Como ser feliz ao meio, como a ponte cruzar, como conseguir inteiro, como se achar. Como ser feliz ao meio, como a ponte cruzar, como conseguir inteiro, como se achar. Como ser feliz ao meio, como a ponte cruzar, como conseguir inteiro, como se achar. No nada, a fria curva do teu corpo fará de tudo pelo amor, e sem o peso das correntes flutuará sobre essa dor. Como ser feliz ao meio, como a ponte cruzar, como conseguir inteiro, como se achar. Como ser feliz ao meio, como a ponte cruzar, como conseguir inteiro, como se achar.
como ser feliz ao meio, como a ponte cruzar, como conseguir inteiro, como se achar.